Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Abra suas Bíblias em Jó, no livro de Jó, capítulo 33, verso 4. E ele fala da vida, Deus como o doador da vida, e a gente quer falar sobre isso hoje, porque o mandamento é não matarás. E a gente tem que pensar sobre esse mandamento de não matarás, porque Deus o deixa e o que ele compreende, esse sentido de não matarás, o que significa para nós não matarás, por que nós precisamos de uma ordem dessa, né? Não deveria ser necessário, mas ela se tornou necessária. E Jó diz assim, 33, verso 4. Ele diz: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Estava vendo esse verso, estava pensando, né, que a gente sempre fala assim, a Bíblia declara que Deus criou todas as coisas, isso fica claro quando você lê a Bíblia, muito mais no Antigo Testamento, porque não há citação do Senhor Jesus, a não ser ele como promessa de Deus, né, profeta que virá, e os anúncios de Jesus Cristo, sim. Chega no Novo Testamento, se lê João, o Evangelho e outras passagens, você vai encontrar que Jesus participou da criação. Depois, Colossenses vai falar que ele é o sustentador. Jó diz aqui que o Espírito de Deus me fez. E é uma realidade, porque se você olhar em Gênesis, o Espírito também estava ali, né, sobre as águas. Deus é Espírito também. Mas o Espírito de Deus. E o Espírito Santo trabalhou nessa formação do homem. E o sopro do Todo-Poderoso me deu vida, porque ele vai lembrar que a vida veio, não só... Existia um corpo, mas não existia vida. E a vida vem com o sopro do Senhor. Deus dá fôlego, Deus dá vida ao ser humano. Quando a criança nasce, ela nasce com vida, é óbvio. A gente não fica esperando aquele momento, né? Ela precisa dar uma chorada para a gente ficar, todo mundo ficar tranquilo, né? Eu acho que mais ou menos assim, que quando o homem é criado, ele não tem, de fato, ele não tem vida nenhuma, está ali diante do Senhor, o Senhor vai lhe dar vida. Não só faz, mas dá vida para ele também. Deus tinha propósito nisso tudo. Vamos orar ao nosso Deus, meus irmãos, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Obrigado, nosso Deus, por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque nos formou, Deus, de uma forma maravilhosa, como o Salmo 139 descreve, ó Deus. Uma forma que nós não conseguimos entender, pensar, ó Deus, e por mais que o homem hoje chegue, ó Deus, a tantas descobertas na nossa formação, ó Deus, ele não consegue entender a perfeição de tudo isso. As conexões que há, ó Deus, em tudo o que o Senhor fez em nós, e a nossa conexão também, ó Deus, com o mundo que o Senhor criou. São coisas maravilhosas que só o Senhor é capaz de fazer. E o Senhor nos fez, ó Deus, o Senhor nos deu vida também. Assim como o Senhor fez com Adão e depois com Eva, o Senhor, ó Deus, fez com cada um de nós, desde a nossa formação, o princípio, ó Deus, o tecer as nossas células. Nós o agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu vida. E o Senhor nos deu vida para que nós o glorifiquemos. Então, Senhor, bendito seja o teu nome. Obrigado por nos permitir estar aqui nessa noite. E nós viemos para adorá-lo. Recebe, ó Deus, nossa adoração. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se quiserem abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, eu digo porque é um verso bem pequeno, né? Bem conhecido. Mas a pergunta é, qual é o sexto mandamento? E a resposta é, o sexto mandamento é, não matarás. Êxodo 20, verso 13. Esse é o sexto mandamento. Eu não sei se você já marcou, sempre quando eu comecei a aprender, os pastores pregando, eu ouvindo isso, eu não conseguia, eu entendi os 10 mandamentos, mas não conseguia defini-los. Então, passava a marcar, né? O primeiro é esse, o verso tal, né? No caso aí, acho que é o verso 2, é o primeiro. Teria que ver aqui.
Não, o verso 3 é o primeiro, depois o verso 4 é o segundo, já vai para o verso 7 é o terceiro e assim por diante. Para que a gente não esqueça, né, os mandamentos de Deus para as nossas vidas. Qual é o sexto mandamento? O sexto mandamento é não matarás. E eu fico pensando, meus irmãos, todos os mandamentos, qual deles essa pergunta já foi feita para Jesus, né? Qual deles, vamos botar assim, não tem tanta importância? Todos têm. Essa é a questão. Não matarás, não adulterarás, depois ele vai, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe. Todos eles têm, é de suma importância. Lembrem-se que os 10 mandamentos é um resumo do que Deus deseja de nós, que nós vamos encontrar em toda a Bíblia. Resposta para isso. Os 10 mandamentos é resumido. Tá? Não matarás, você vai encontrar depois a Bíblia nos ensinando, né, sobre a vida, até no próprio aspecto de Deus nos criar e valorizar a vida, dar vida a nós e cuidar para que o homem... O cuidado de Deus sobre a vida é tão grande que você pega o Antigo Testamento, você vai perceber o cuidado dele com as pessoas que tinham necessidade para que elas não viessem a perecer por sofrimento, por qualquer coisa. A vida é dada por Deus, não é dada por nenhum homem ou mulher. Somos instrumentos de Deus. Então, os mandamentos de Deus têm o propósito de reger a vida. Deus, com esses mandamentos, deseja reger a vida dos seus filhos. E, nesse sentido, meus irmãos, todos são filhos de Deus, por causa de serem feitos imagem, semelhança de Deus. E haverá aqueles que Deus chama para o seu reino específico, não o seu reino maior. Deus é o rei de toda a terra e de todo o universo. E nós fazemos parte desse reino de Deus de estar mais próximo, aquele que nos governa e que nós obedecemos, o nosso governante. Mas toda a criação humana faz parte da condição de serem filhos de Deus de uma forma mais ampla, tá? Porque foram feitos imagem e semelhança de Deus. E esses mandamentos de Deus, então, permite que nós possamos viver mais próximo de Deus no sentido de obediência, mesmo sendo nós, pecadores. Essa é a ideia. Porque se nós não ficamos perfeitos, né? Com a salvação, nós nos tornamos perfeitos o suficiente, como aceitos por Deus, mas nós somos pecadores. Tanto é que nós dependemos de uma nova vida, além dessa vida nova que nós recebemos aqui, dada por Cristo. Por outro lado, o não obedecer os mandamentos de Deus gera nas pessoas e no mundo momentos, né, e tempos de tristeza, tempos de sofrimento, tempos de perdas, tempos de insatisfações, a questão da prevalência de atitudes egoístas, ações soberbas, orgulhosas, e aí você pode estender para homicídio, para suicídio também. Não obedecer os mandamentos de Deus. Portanto, os mandamentos de Deus são para toda a criação. Nós aprendemos isso e buscamos obedecê-los porque nós o conhecemos. Dessa forma, então, mesmo depois da queda, Deus nos deu mandamentos que nós devemos obedecer porque Ele quer nos proteger e Ele deseja cuidar de nós. Imagina, eu já falei isso aqui que eu lembro, por causa da palavra caos. O mundo sem esse domínio, sem esse olhar para Deus, é um caos total. É um caos total. O que equilibra o mundo, meus irmãos? É a presença dos servos de Deus. Porque os demais que não amam a Deus, eles vão ter boas atitudes, mas eles não vão ter atitudes altruístas procedentes de Deus. Eles nunca vão fazer o que Cristo fez por nós. Por nos amar, foi até a cruz e deu a própria vida. Então, isso é um caos. O mundo sem Deus, ele, quando o perigo se aproximar,
e você precisar tomar uma decisão do que eu defendo a minha vida ou a vida dos outros. Possivelmente, a grande maioria vai defender a sua própria vida. Cristo nos ensina o quê? Olhar e cuidar da vida do outro. Porque o trabalho de Deus desde o início foi assim, desde quando Ele nos forma, né, do pó da terra. Por isso, meus irmãos, os mandamentos vão começar aqui, bem no princípio dele, com a necessidade de o homem buscar a Deus em obediência e reconhecimento, primeiro, né? Reconhecimento de quem é Deus e a obediência a esse Deus. Olhar para Deus, então, buscando Ele como provedor, como Senhor, aquele que supre nossas necessidades. E essa relação, ela é importante. Por isso que começa da nossa relação com Deus, para depois a nossa relação entre nós mesmos. Então, para o ser humano ser bem-aventurado, ser bem-sucedido, ser abençoado, ele precisa voltar-se, né, em adoração àquele que o criou. Vocês estão entendendo isso de que maneira? Estão entendendo isso da maneira como vocês mesmos foram resgatados por Deus e trazido, né, à presença dele novamente. Todos nós. Ele trouxe para que nós possamos adorá-lo. Não todos, nem todos farão isso, mas alguns farão. Deus também, a partir dessa adoração que é devida a Ele deu mandamentos que deveriam ser praticados nesse relacionamento entre as pessoas. Eu, você e você, nós. Deus nos deu mandamentos. Por isso que Ele abre o 5º mandamento ensinando os filhos que os filhos devem honrar os pais. Ele está falando de relacionamento entre pessoas. E como que deve ser? Mas a partir de onde? Onde isso começa? Isso começa quando nós compreendemos quem é o nosso Deus. Deus que nós servimos. Por que nós o servimos? E por que nós o adoramos? Então, a partir daí, não fica difícil compreender a necessidade de eu honrar os meus pais, os mais velhos, como eu disse domingo à noite, né? As viúvas, os viúvos estão dentro desse contexto aqui de 5º mandamento. Embora aqui ele está falando diretamente de honrar pai e mãe. Se honra pai e mãe, o que Deus diz no mandamento, né? Vai ter vida longa sobre a face da terra. Então, agora nós estamos vendo sobre o 6º mandamento, dado aos homens: não matarás. Se o homem não tivesse desobedecido a Deus, se ele não tivesse pecado contra o seu Criador, realmente essa ordem ela não teria necessidade. Mas a queda do homem diante de Deus, ela trouxe esses males, né? Esses males que dificultam a nossa boa convivência entre nós mesmos. Percebam que assim que é decretado, né, o pecado após a queda, há uma desavença na primeira família. Mas não é uma desavença com uma pequena discussão. Uma desavença onde um irmão mata o outro. Inveja, né? Desejo de querer mostrar algo maior, uma adoração equivocada por parte de um deles. Isso começa justamente depois da queda. A queda e o pecado, então, meus irmãos, eles realmente estragou o mundo. Não estragou Deus. Deus continua sendo o mesmo Deus. Mas estragou o mundo. E aí a gente precisa, então, por causa desse problema da queda e dos males que ela traz, nos reconciliarmos com Deus. Então esse é o primeiro passo que precisa. O homem precisa reconciliar-se com Deus. E como que acontece essa reconciliação? Obviamente através de Jesus Cristo. Só Jesus pode reconciliar qualquer pessoa novamente com Deus. É a partir da crença, da fé em Jesus Cristo. Mas Deus ordena, então, no 6º mandamento que o homem não matasse o seu próximo. E por quê? A gente precisa pensar, antes de uma resposta direta, na realidade que não é normal do ser humano. Mesmo ele na condição de pecador, tirar a vida de uma outra pessoa não é normal. É interessante isso, né? E nós trazemos marcas
dos sinais do nosso Criador, mesmo não o conhecendo. O desejo no coração do homem de adorar parte do fato de que ele foi feito pelo Deus Criador. E quando diz imagem e semelhança, nós fomos feitos diferenciados de todas as demais criações de Deus. De forma que nós somos inteligentes, temos raciocínio, somos capazes de desenvolver saídas, sermos criativos. Só que agora, sob a égide do pecado, né? Então, naturalmente, ele não tem o desejo de tirar a vida, ou ele pratica isso normalmente, tá? Então, apesar dele se manifestar todas as condições prévias que pode levar alguém a cometer um homicídio, um assassinato, a ira, por exemplo, né? O egoísmo, as indiferenças, coisas que eu já falei agora há pouco, a ganância, tudo isso pode ser motivo que leve alguém até a matar outro, tá? E aqui a gente precisa até lembrar que Jesus, por exemplo, ele condenou, ele pegou esse não matarás e ele pôs um peso, né? Olha, a lei está dizendo que o seu coração precisa ser protegido. Se o seu coração não for protegido, você mata através do seu coração. Isso, meus irmãos, é muito presente, é muito fácil, muito próximo de nós, essa possibilidade. E a gente precisa tentar para isso também. Ainda assim, com tudo isso, essa consumação de uma morte, de um assassinato, ela ainda está distante de nós, não é uma rotina. Ninguém anda na rua aí e vê uma pessoa pegando e matando a outra, mas vai acontecer. Homens vão matar pessoas, seja no pensamento, ou seja, de fato, num ato de crueldade, né? O homem peca, e na sua ira e na consumação dela, matando o outro, obviamente, quando isso acontece, constitui-se em desobediência a Deus, tirar a vida de alguém. Deus ordena que o homem não mate o seu semelhante, justamente porque o ser humano, ele foi criado pelo mesmo e único Deus. Mas mais do que isso, a imagem e semelhança do Criador. Esse é o motivo principal de que nós não podemos e não temos o direito de matar alguém. Essa é a questão. Lá em Gênesis 9:6, após o dilúvio, se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Vamos pensar aqui que quando Deus está falando, olha, não é para derramar o sangue. Se alguém derramar, o seu sangue também vai ser derramado. Aqui já está entrando um ato de juízo sobre alguém que faz tal coisa, tá? Embora estamos bem lá no princípio. Então, se alguém matar alguém, também será submetido à mesma condição, como um ato de justiça. Mas ele termina dizendo assim, o mesmo verso, Gênesis 9:6, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Ok? Isso responde para nós, porque nós não podemos, não temos o direito de matar, de tirar a vida. Eu estou lendo aqui, o 7 diz assim, interessante que o 7, eu não pus ele aqui, mas ele dá um complemento muito joia para isso que Deus está falando de não matar. Isso não seria uma coisa normal. Ele diz assim no 7, mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Ao contrário de quê? De tirar a vida. Tá? Então esse é o mandamento de Deus. Dessa forma, meus irmãos, atacar uma pessoa é se voltar contra, então, o próprio Deus Criador, que fez-nos a imagem dele. Agora, a gente pode pensar, incluir nesse mandamento de não matar, como assassinato, o aborto. Aqui eu estou expandindo algo que é uma realidade. Mas nós podemos pensar também no suicídio.
Aí, temos que tomar alguns cuidados quando nós tentamos proteger alguma coisa. Como é que nós protegemos isso? Às vezes nós falamos assim, alguém que se suicida, ela é crente ou não é? Não cabe a nós discutirmos isso. Eu não tenho coragem de discutir sobre isso. Um pastor que se suicida, como a gente vê muito. Eu não tenho coragem, eu não tenho autoridade, porque eu não encontro na Bíblia uma resposta para isso que diz assim, olha, todo homem que se suicidar, ele vai para o inferno. Agora, nós podemos analisar de outra forma. Isso é normal, é um direito? Aí nós podemos discutir. Matar ou tirar a vida. A própria vida, né, no caso aqui. O aborto, na verdade, ele é um atentado contra a criação principal de Deus. Então, Deus criou imagem e semelhança. Mateus ele vai falar que Deus é o Senhor da vida, é aquele que pode matar e pode dar vida. Ali é muito bom para a gente pensar nesse dono da vida. E quem é o dono da vida, também é o dono da morte. Jeremias, lá no capítulo 1, quando ele é chamado, Deus diz que o conhecia desde antes dele ser formado. Não havia vida. Deus os conhecia e sabia. Essas coisas, meus irmãos, são de Deus. O ser humano, ele pertence a Deus. Cuidar do ser humano no sentido de dar cabo à sua vida de uma forma arbitrária, não cabe a nós, a nenhum de nós. Quando alguém se suicida, escolhe tirar a vida de si mesmo, o que fica para mim, e eu concordo, né, na verdade, que eu já penso assim, mas eu concordo com algumas coisas que eu li, mas a ideia de alguém que se tira a sua própria vida, ele não está aceitando talvez o que Deus tem escolhido para ele, porque se nós cremos que Deus nos dá todas as coisas, inclusive algumas coisas que não são boas, sejam elas para juízo nosso, por causa de um erro que nós cometemos, sejam elas simplesmente porque Deus permitiu para um crescimento em nós, um despertamento, eu não sei o que seja. Nós não temos o direito de escolher. E quando você escolhe tirar, você está fazendo o quê? Bem parecido com alguém que decide também matar alguém, só que eu não vou matar alguém, vou matar a mim mesmo. Como filho de Deus, eu vou e tiro a minha vida. Não se discute se vai para o céu ou para o inferno. Eu creio que há pessoas que creem em Deus e esse ato de fragilidade extrema, e nós estamos num mundo de pecado, é difícil. As pessoas tiram a sua vida e dão fim à sua vida. Mas isso é agradável a Deus? Eu creio que não seja por causa do contexto da própria palavra de Deus. Ele como nosso Senhor e como nosso Criador. Então, se nós, por exemplo, estamos sofrendo, a gente precisa confiar que Deus está fazendo o melhor para nós. Deus está fazendo o melhor. Qual o sofrimento que Deus não esteja presente nele e não esteja cuidando de nós? Qual a doença, qual o câncer, né? Essas doenças que muitas vezes nos tiram toda a esperança. A gente precisa confiar ainda que Ele nos dará o que precisamos para passar pelo sofrimento. E uma boa passagem pelo sofrimento, já que o sofrimento tanto nos aflige, né? É nós olharmos e crermos que Deus está passando conosco. E que se nós partirmos, né, nós partiremos para quem? Para Ele. Não há outro. A nossa fé nos é suficiente. Deus que nos alimenta com fé. Então, escolheu o suicídio e rebelar-se contra Deus nesse sentido, né, de não crer. Aí, 1 Pedro 4,19, eu gosto desse verso aqui. Quando eu preguei Pedro, eu sempre lembro desse texto. Ele diz assim, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A prática do bem aqui é continuar servindo a Deus, dando frutos de servos de Deus nos maiores sofrimentos. Provavelmente aqui era afronta, era perseguição, era injustiça social.
né? Perseguições duras. Quando é permitido matar alguém? Isso é possível? Então, matar é possível no nosso meio, no meio dos homens? Bom, a Bíblia vai defender isso também, tá? Em alguns casos. Não é um tirar a vida arbitrariamente. Aí é sob juízo, sob julgamentos. Normalmente é assim. Mas nunca é um padrão para a criação inicial. Tudo isso acontece porque nós estamos sob a queda. Ainda que nós, particularmente, vivemos na graça. Mas estamos sob a regência da queda. Legalmente, você tem o direito da autodefesa. O Brasil, isso não é muito claro, né? Mas no Brasil eu fiquei abrindo as leis também para eu dar uma olhada, bem extenso, muito detalhe. Advogado precisa ler para a gente, para reinterpretar, né? Mas há o direito da autodefesa, mesmo no Brasil. O problema é que, se você mata alguém como autodefesa, alguém que entrou na sua casa, quer te matar seus, e você pega uma arma, que você provavelmente tem o direito de usar, aqui no Brasil também, você não pode usar arma sem direito, né? E você mata aquela pessoa, isso é autodefesa. É invasão de propriedade alheia e você se defende. Então, meus irmãos, isso aí não é... Ai, mas o crente é mau, né? O crente, mas não é esse o caso. Mas estou dizendo que quando é na sua casa, então você... Eu estou dando esse princípio, eu acho que eu teria muita dificuldade para esse tipo de defesa, eu particularmente. Talvez eu me lançasse sobre a pessoa, poderia eu morrer, né? Poderia ele me matar e matar os outros, né? Matar todo mundo. Mas, dificilmente eu acho que ia pegar uma arma, porque é a minha consistência. Mas eu quero dizer que a própria lei brasileira, nesse aspecto, você vai ter que provar lá, né? Contratar um advogado, provar que você é inocente, mas ela te dá esse direito de defesa. Estou falando do Brasil porque é no país onde nós moramos, né? Porque isso aí mesmo tem a ver com casa, propriedade, lar, família. E a lei de Deus, ela permite. Êxodo 22, 2, está pertinho, vou dar uma olhadinha aqui. Ó, tá? Se um ladrão for pego arrombando uma casa e for ferido mortalmente, aquele que o feriu não será culpado de derramar o sangue. Depois vai haver algumas implicações, caso, né, tenha horário para fazer isso, se for à noite, sim, mas se for de dia, porque aquela ideia do grito, é a mesma coisa que a pessoa pode gritar e pedir socorro e ela não o fez. Bom, então tem essas coisas. Há problema também de homicídio ou morte em tempos de guerras, né? Isso no mundo todo, a gente vai ver pessoas que foram para a guerra. Isso não é tido como o matar arbitrariamente, tá? É na guerra, na defesa. Israel vivia em guerra. Graças a Deus nós não vivemos em guerra. Vai que amanhã nós estamos em guerra. Vai que um filho nosso vai para a guerra. Tá? Então, é uma compreensão racional, mas ela é óbvia. Ela não tem, assim, o amor, ela não exclui o amor de Deus, nem o nosso amor cristão. É uma coisa que você não está indo matar pessoas arbitrariamente. Eu estou usando essa palavra bastante porque essa é a melhor definição, mas você está se defendendo de alguma forma. A pena de morte, alguns países têm, isso é decorrente de juízo, né? De julgamentos. E julgou-se não prender, julgou-se tirar a vida, dado o tamanho, o crime que cometeu. Então, ok? Isso para nós não é difícil de entender. Então, meus irmãos, há sim essa possibilidade, tá? Então nós temos que pensar nisso. O que pode minimizar o problema do sexto mandamento, que reflete que, na verdade, ele fala do assassinato, o não matarás, através de homicídios, abortos e suicídios, etc. O que resolve isso? O que pode ajudar isso, só uma coisa, Cristo. Só o Evangelho pode ajudar essas coisas pararem de acontecer. Então, a gente está no caminho certo. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que muda os corações.
o evangelho que muda a mente, as intenções. O evangelho, ele te ensina a partilhar. Então, só o evangelho de Jesus pode apresentar uma mensagem de libertação. Ele também pode promover a liberdade do cativeiro da alma do homem ao pecado, do qual todos são cativos, né? Nascem cativos. Porque Cristo vai transformar o coração de dentro para fora e transforma também a nossa mente. Ele vivifica. Mesmo estando homem lá, como diz Efésios, morto, cadavérico, ele dá vida. Então, não matarás é uma ação fruto de nossa desobediência, então, àquele que nos deu vida. Então, somente nele nós podemos reencontrar a solução contra o assassinato, a morte, que não deve ser praticado por nós. É no próprio Deus que nós vamos encontrar a resposta de como resolver isso. Tá? As leis vão fazer algumas coisas, mas elas são muito frágeis em muitas coisas. Mas nós sabemos como isso pode ser resolvido. Deus nos ajude, meus irmãos. Deus nos abençoe como igreja e nos amplie nossa visão com relação a essas coisas, para que nós não façamos, né, juízos errados, ou condenando extremamente ou absolvendo tudo, né? Não é bem assim.